Você sabia que a matemática é uma ciência muito importante para o desenvolvimento da sociedade? Para muita gente, ela pode parecer ser um bicho de 7 cabeças, mas está presente no nosso dia a dia muito mais do que podemos imaginar. Para fazer uma receita, pagar uma conta, olhar as horas ou simplesmente pegar o celular para fazer uma ligação. Mas esses são exemplos que estão muito longe de serem os únicos. Basta olhar com mais atenção em volta que você verá a disciplina em muitos outros lugares. Em um mundo cada vez mais tecnológico, a disciplina, mais do que nunca, é necessária e é usada em quase tudo. Por isso, nós preparamos o X da Questão, um quadro com dicas das principais regrinhas que você aprende com o professor Luiz na escola. E aí, estão preparados? Então é só concentrar e o colocar a mão na massa. Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Sou o professor João Vitor e a gente vai trabalhar aqui a matemática do 8º e do 9º, certo? Eu espero que a gente se divirta muito e aprenda bastante. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor João Vitor. A gente vai começar mais uma aula aqui, né? E o assunto da nossa aula de hoje são as expressões algébricas, certo? Então vamos pegar aí o papel, a caneta e o caderno para fazer as anotações e posteriormente resolver as atividades. Então, a gente vai começar aqui com uma ideia de expressão algébrica. Então aqui um pequeno texto, né, do que seria a expressão algébrica. Expressões algébricas são usadas para indicar operações matemáticas envolvendo números e letras. Então, as operações que têm números e letras, né, vão ser as nossas chamadas expressões algébricas. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, 2 mais x, ela é uma expressão algébrica, né? Eu tenho um número, no caso aqui o número 2, e tenho uma letra, que é a letra x. Então, essa letra que apareceu, ela é chamada de variável. Então, durante nossos exemplos, apareceram várias expressões assim. Então, a gente vamos deixar logo aqui marcado que essas letras que vão aparecer, elas são chamadas de variáveis. Certinho? Então, o x aqui ela é uma variável. Ó, outro exemplo, y sobre 3, né? A mesma coisa que y dividido por 3. Então, aqui a gente tem também um número, né? Qual que seria o número? O número aqui é o número 1 sobre 3, né? Essa expressão, ela pode ser representada dessa maneira também. Então, isso aqui é como se fosse a fração 1/3 multiplicado por y, e resulta nisso daqui, né? Uma forma mais simplificada, mas é a mesma coisa. Então, a gente tem a parte que tem o número, que é a fração 1/3, e a nossa variável, que seria a letra, que é o y, ok? Então, mais um exemplo, ó, 2 vezes x menos 3. Então, a gente tem os números e tem as letras, né, indicando as operações matemáticas. Nesse caso, uma multiplicação e uma subtração. Aqui a gente tem a ao quadrado menos b. Aí você olha assim, epa, professor, mas espera aí. Cadê o número aí? O número, meu amigo, ele está aqui como se ele estivesse de forma invisível. Essa expressão ela é a mesma coisa que 1 vezes a ao quadrado menos 1b. Só como a parte aqui é o número 1, ele não precisa ser representado, né? Mas aí a gente tem sim os números com as letras. Então essas duas expressões aqui, elas são equivalentes, né? A mesma coisa, só que essa de cima ela está na forma mais simplificada. E as nossas variáveis aqui são o a e o b. Nossos números são o 1 e o outro 1 aqui, que está dessa forma, digamos assim, invisível, né? Mas ele está aí. Então, cuidado com isso aí. Aqui a gente tem 5x, que é a mesma coisa que 5 vezes x, ok? Aqui a gente tem o número que é o 5 e a variável que é o x, certo? Elas vão receber esse nome de variáveis porque quando a gente for ver lá mais na frente como calcular o valor de uma expressão algébrica, a gente vai ver que esse valor ele é determinado, né? Esse valor ele vai depender de qual valor essa letra, né, ela vai assumir, essa variável. Então pode ser qualquer valor. Por isso ela recebe esse nome de variável, né, ou variáveis.
Olha aqui, o valor numérico de uma expressão algébrica. Vejamos a definição. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que ela assume quando substituímos cada letra, certo? Cada letra, no caso a variável, pelo número correspondente e efetuamos as operações indicadas. Vamos ver aqui um exemplo para que isso fique mais claro. Então, aqui nosso primeiro exemplo, determine o valor numérico da expressão 4 mais y, quando y igual a 10. Então, ele quer que a gente determine o valor numérico dessa expressão. Então, a expressão é 4 mais y. E o y aqui ele vai assumir o valor de 10, certo? Então, ó, fica muito simples aí. Quando o meu y for 10, eu vou ter que é 4. No lugar do y eu coloco 10. Então 4 mais 10 é 14. Então o valor dessa expressão aqui, quando o y for igual a 10, é 14. Outro exemplo, né? Vamos supor agora que ele perguntasse aqui qual que seria o valor dessa expressão. A mesma expressão, 4 mais y, só que agora o y assumindo um valor de 8. Então, só substituir. Então, 4 mais, no lugar do y eu coloco 8. 4 mais 8 é igual a 12. Tranquilo, bacaninha, né? Muito simples aí. Vamos prosseguir. Então, o segundo exemplo. Escreva as expressões algébricas que correspondem às sentenças a seguir. Em seguida, vamos calcular o valor numérico de cada uma para n igual a 8. Então, aqui a gente tem a primeira sentença. 1,5 menos n. Primeiro ele fala aqui, né? Escreva a expressão algébrica. Então vamos escrever a expressão algébrica. 1,5 menos n. E agora a gente vai calcular esse valor. Ele falou aqui que o n tem que ser o valor igual a 8. Vamos determinar o valor dessa expressão, né, quando o n for igual a 8. Então, no lugar do n, a gente coloca 8. Então, aqui eu tenho 1,5 menos 8. Quanto que é 1,5 menos 8? Isso aí, 6,5. Vamos ver aqui a próxima sentença. 1 inteiro e 3/4 mais n. Então, aqui eu tenho a fração mista, né? 1 inteiro e 3/4 mais n. Então, aqui eu tenho vou calcular agora o valor numérico para n igual a 8. Então, mais, no lugar de n eu coloco 8, certo? Eita, professor, e agora? Como que eu vou realizar essa operação dessa fração mista com esse número? Eu tenho certeza que você lembra lá das aulas de operações com frações, né, lá do 7º ano. Você é um aluno bom, então você lembra. Mas se você não está lembrado, vou dar uma ajudinha aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode transformar essa fração mista em uma fração normal. Então, aqui eu vou multiplicar aqui, ó, e somar com o de cima, né? Conserva a parte de baixo. Já vou conservar o 4. Vou multiplicar 4 vezes 1 é 4 e somar com a parte de cima. 4 mais 3 é 7. Então, essa fração mista, ela é equivalente a essa fração 7 sobre 4. E agora, mais 8, eu posso somar agora de forma mais simples. 7 sobre 4 mais 8. Né? A gente vai fazer o mesmo processo. Conserva a parte de baixo. 4 vezes 8 é 32, certo? E 32 mais 7 é 39. Certo? Então, o valor numérico dessa expressão aqui, ó, é isso daí, 39 sobre 4. Então, temos aqui mais um exemplo. João tem 23 anos. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade que ele teve há X anos, né, passado aqui, né? E a idade que ele terá daqui a Y anos, sendo X e Y números naturais. Então, ele quer que você escreva uma expressão algébrica
que represente isso. A idade que ele teve é X anos e a idade que ele terá Y anos. Então vamos logo fazer a expressão que indica a idade que ele teve há X anos. Certo? Essa primeira aqui. Então vamos fazer assim. Se hoje ele tem 23, a idade que ele teve é o passado, né? Então, ó, essa idade aqui a gente não sabe qual é, porque ela é uma variável, né? Então a gente vai deixar menos X, que é o que ele teve, a idade que ele teve no passado. Então, ó, por exemplo, se ele tivesse falado qual a idade que ele teve há 10 anos. Então, 10 anos atrás, a nossa variável ia ter um valor de 10, né? E aí, ó, 23 menos 10, 13, que seria a idade dele no passado, há 10 anos atrás, certo? Então, essa aqui é a expressão que indica a idade que ele teve há X anos. E, analogamente, aqui, ó, a expressão que vai indicar a idade que ele terá há Y anos vai ser aqui. Então, isso aqui é futuro, é que ele terá quando o tempo passar. Qual o valor, que tempo seria esse? A gente não sabe, mas pode representar por uma variável. Então, ó, 23 mais Y é a expressão que representa a idade que ele terá daqui a Y anos. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos prosseguir aí. Então, mais um exemplo. Ivo comprou uma calça de R$ 120 e 2 camisas. Aí aqui na letra A, a gente tem: escreva a expressão algébrica que representa o valor a pagar nessa situação. Então, ele quer o quê? Uma expressão algébrica que represente o valor a pagar. Então, se ele comprou uma calça de 120, ele vai ter que pagar 120, certo? Mais 2 camisas. Só que ele não fala o preço das 2 camisas. Então, eu vou chamar aqui a camisa, já que ele não falou o preço, né? Eu vou dizer que o preço da camisa é um valor X, né? Eu vou usar uma variável para representar esse valor. Então, ó, a expressão fica aqui, 120 mais 2x, que seria o valor da camisa, ok? Então, essa aqui vai ser a expressão algébrica que indica, certo, o valor a pagar nessa situação. Então, aqui é a expressão algébrica, certo? Vamos ver a letra B. O que representa a letra X nesse caso? Como eu usei aqui o X, então o que ela vai representar nesse caso? X é o valor da camisa. Bem tranquilo aí também esse exemplo número 4, né? Então, vamos falar aqui de uma expressão particular, né? Uma expressão algébrica particular que aparece aí pra gente. Então, vamos falar sobre os monômios. O que seriam esses monômios? Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras. Além disso, os expoentes das letras são números naturais, né? O expoente, aquela partezinha que aparece em cima da letra, por exemplo, aqui, ó, A elevado ao quadrado, né? Esse aqui é o expoente. X elevado à quarta potência, é o expoente. São números naturais, então eles têm que ser números naturais. Por exemplo, eu não posso ter aqui um A elevado a menos 1. Isso aqui não é considerado monômio, já que menos 1 não é um número natural. São chamados de monômios. Então, se obedecer esses critérios, apresenta somente multiplicação entre números e letras, e além disso, os expoentes das letras são números naturais, certo? Se isso ocorrer, essa expressão ela vai ser chamada de monômio. E no monômio, a gente tem uma parte numérica, que vai ser chamada de coeficiente, e uma parte literal, que seria a nossa variável, a nossa letra. Vamos ver aqui alguns exemplos de monômio. Por exemplo, aqui, ó, 4x. Isso aqui é um monômio. Por quê? Eu tenho somente uma multiplicação, 4 que multiplica com x, e aqui eu tenho a parte numérica. E também o expoente, ele é um número natural, né? Aqui não aparece, mas a gente tem o número 1 aqui, ó. Quando não aparece, quer dizer que está elevado a 1. Então, isso aqui é um monômio. Outro exemplo, 5y a terceira, né? Só tem a multiplicação aqui. Outro exemplo, 10
vezes x, y, também é um monômio. Mais exemplos aqui. N vezes m elevado à terceira, também é um monômio. Mas você pergunta, professor, mas cadê a parte numérica? Já foi falado, né? Quando ela não aparece aí, ela está, digamos assim, de uma forma invisível, né? Então aqui a gente sabe, ó, que ele tem o número 1. Então sua parte numérica aqui é o número 1. Vamos dar aqui um exemplo, né? E todos esses daqui eles são monômios, né? Esses daqui colocar aqui uns exemplos que não são monômios. Por exemplo, aqui 4x mais 3. Isso aqui não é um monômio porque, ó, a gente tem o mais 3, né? Já fugiu aqui da nossa definição. Ó, somente multiplicação entre números e letras. Aqui eu tenho uma soma. Mais um exemplo. 3xy elevado a menos 3. Aqui também não é um monômio, já que o expoente do y ele é um número que não é natural, certo? 4y mais 5x. Aqui também não é um monômio, né? Já que eu estou somando aqui esses dois. Então, esses três exemplos aqui não são monômios. Tranquilo? Então, vamos lá. Monômios semelhantes ou termos semelhantes. Então, considere os monômios 3xy menos 1 sobre 2xy e 13xy. Observe que eles apresentam a mesma parte literal, né? A mesma parte literal que é a parte xy. Eles têm partes numéricas diferentes, né? 3 menos 1 sobre 2 e 13, mas porém a sua parte literal é igual. Então, se isso ocorrer, ó, o que é que a gente tem aqui? Ó? Monômios que apresentam a mesma parte literal, tem as letras iguais, né? São chamados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Tá vendo aí? Então, ó, vamos fazer aqui mais alguns exemplos de monômios semelhantes. Vou colocar aqui. Monômios semelhantes. Então, aqui, por exemplo, ó, AB ao quadrado e 3AB ao quadrado. Eles são semelhantes, já que eles têm a mesma parte literal. XY, vou colocar aqui menos 3xy e 3 sobre 4 xy. Também são semelhantes. Então, aqui, ó, 1 sobre 2 kx e 2 sobre 3 xk. Também são semelhantes, né? Mas você, eita, professor, peraí, isso aqui não tá igual, não. Tá igual, né? Só que eles estão aqui, ó, troquei o lugar do x com o k, mas como é uma multiplicação, né? Tudo isso aqui é uma multiplicação, 1 sobre 2 vezes k vezes x, 2 sobre 3 vezes x vezes k, então na multiplicação a gente sabe que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, esses também são monômios semelhantes. Vamos dar aqui também os exemplos de monômios não semelhantes. Então, monômios não semelhantes. Vou pegar aqui alguns exemplos. Que A, B e AB ao quadrado não são, né? Já que, ó, o expoente é diferente. Menos 3xy e 3 sobre 2 xyk. Não são semelhantes, porque aqui é xy e aqui eu tenho xyk. Então, aqui uns exemplos de não semelhantes, certo? Bem tranquilo aí essa parte. Vamos prosseguir. Vou responder aqui alguns exemplos, né, para ajudar a assimilar melhor esse conteúdo. Então, aqui no primeiro exemplo a gente tem: separa em grupo os termos semelhantes. Então, tudo que for semelhante a gente vai deixar no seu próprio grupo. Começando aqui pelo 5xy. Vamos observar se mais alguém tem xy. Só tem x ao quadrado, né? X. Estou olhando aqui somente a parte literal, né? Que é a parte que interessa para a gente aí. X, aqui tem xy, mas os expoentes são diferentes. X ao quadrado, y não, né? Aqui sim, ó. Então, esse aqui com esse aqui. Deixar ele separado aqui. 2xy. Esse aqui não, os expoentes são diferentes. Esse aqui nem tem y. Aqui é x². Aqui não.
esse aqui sim, né? Então, ó, mas se você observar que está trocado, né, o y pelo x, mas é a mesma coisa. Então, menos 4yx. Vamos ver aqui agora esse daqui, né, 9x. Vamos ver se tem algum termo semelhante. Aqui é x quadrado, esse daqui é x, né, então é semelhante. Menos 3x. Aqui não, xy, aqui também não, aqui também não. Aqui é x quadrado, aqui não, aqui não. Então, esse daí só tem esses dois mesmo. Vamos ver aqui o x quadrado, né? A gente tem 7x quadrado. Aqui não, né? Tudo diferente. Aqui também não. Só quem tem x quadrado sozinho aí. Aqui não, aqui sim, né? Então, ó, é semelhante. Menos x quadrado. Aqui não, certo? Vamos ver os outros aí. Então, aqui, ó, x ao quadrado, y a terceira. X ao quadrado, y a terceira. Então, aqui não, porque não tem y a terceira. Aqui tem, né? X ao quadrado, y a terceira. Então, menos x ao quadrado, y a terceira. Aqui não tem. Aqui a gente tem, né? X quadrado, y a terceira. Então, aqui também é semelhante. Raiz de 3, x quadrado, y a terceira. E aí ficou faltando esse grupo aqui, né? 12, x quadrado, y. Aqui também faz parte, né? Só tá trocado aí. Menos 7, yx quadrado. E é isso daí. A gente acabou já, né, agrupando todos os termos semelhantes. Próximo exemplo. Complete o quadro. Então, aqui ele deu o monômio, 3 vezes x elevado a quarta. O coeficiente, que é a parte numérica, o 3. Está aqui. E a parte literal, que é x a quarta, ele deixou separado aqui, né? Essa aqui é a nossa parte literal. Então, praticamente é isso que ele quer que a gente faça, né? Separei o coeficiente da parte literal. Então, aqui, ó. 3a elevado ao quadrado. Quem é o coeficiente? Isso aí, é o 3. Quem é a parte literal? A ao quadrado. Então, aqui ele deixou mais estranho, né? Mas ele quer o quê? Como se fosse voltando. Então, eu vou juntar o monômio, ó. 1x y ao quadrado. Então, aqui eu posso deixar representado assim. xy ao quadrado. O coeficiente não é necessário eu colocar, já que ele é 1, certo? Então, 1xy ao quadrado. Beleza? Agora, nesse momento, eu digo que você dê uma paradinha no vídeo, né? Tenta responder esses 3 últimos quadros aqui, ó, essa parte e esse 2 de baixo, que ficaram aqui, né? E aí, quando você responder, você dá play novamente e vem conferir aqui. Então, vamos lá. Aqui também vai ficar como? 0,8 vezes m. Aqui a gente tem menos x sobre 5. Quem é o coeficiente aqui? É a fração, isso aí, menos 1 sobre 5. E a parte literal é o x. E aqui, quem é o coeficiente? Menos 7. E a parte literal, nesse caso aqui a gente não tem a parte literal. Tranquilo? Então vamos prosseguir aí. Então, pessoal, entendido aí? Bem tranquilo, né? Então, vou deixar aqui para vocês como exercício, né, a página 78. Vocês vão lá na página 78 e respondam as questões 1 e 2. E na página 80, você responder as questões de 4 a 7. Pelo amor de Deus, não vai responder só a 4 e a 7, não. De 4 a 7 é a 4, a 5, a 6 e a questão 7. Beleza, pessoal? Entendido aí? Então, é isso daí, certo? Então, bons estudos aí para vocês, né? Valeu aí pela companhia e até a próxima. Fui! E aí, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui, né? Eu espero ter contribuído bastante com o aprendizado de vocês e qualquer dúvida você pode estar entrando em contato com esse número aqui. Até a próxima!